É um prazer, como você sabe, estar aqui com todos e contribuir com um pouquinho de mais conhecimento para a vida de todos vocês, de forma que haja menos sofrimento, né, menos dores, menos tantos problemas que as pessoas carregam em suas vidas, é tanta luta pela sobrevivência que as pessoas não conseguem, muitas vezes, não conseguem aprender coisas simples, mas extremamente importantes que podem ajudar incrivelmente a vida das pessoas, né. Então, como é que eu sei de tudo isso? Bem, pessoal, além de ter uma longa experiência de vida em muitos setores, né? Eu fui artista plástico durante muito tempo, vivi de pintura, e eu fui ilustrador gráfico trabalhando para agências de publicidade, com publicidade, trabalhei 25 anos nessa área, né? Eu gosto muito de artes, todas as artes, então depois de um certo tempo da minha vida, eu comecei a me dedicar aí desde 1900, para ser mais preciso, desde 1990, mais ou menos, 1990, eu passei a me dedicar bastante à parte da terapia, das terapias antigamente chamadas de holísticas, né? Então, as terapias holísticas, elas envolvem, né, elas envolvem uma gama grande de técnicas terapêuticas que são chamadas também de integrativas, naturais, de tempo em tempo muda o nome de tudo. Mas, então eu comecei a fazer cursos, eu fiz muitos cursos, né, fiz cursos de medicina chinesa, né, de acupuntura, shiatsu, douyin, e eu montei um instituto em 1990, na cidade de Campinas, São Paulo, um instituto onde tínhamos lá atendimentos de terapeutas e tinha também, muitas vezes, os mesmos terapeutas ou outras pessoas que davam cursos desta área. Então, isso também ajudou muito, porque eu aproveitava e fazia todos os cursos, e com isso fiz muitos cursos, e muitos assim, que eram novidades no Brasil. Nessa época quase não tinha nada, era muito pouco trabalho voltado para essa área chamada holística, né, que quer dizer global, que quer dizer assim, holismo quer dizer vem de holos, né, que quer dizer tudo. Então, a variedade era grande, mas todas elas buscando a saúde integral das pessoas. Então, eu fiz muitos cursos, fui um dos introdutores na época, porque eu ajudei muito isso, trouxe professores, tanto do Brasil como de fora, que estavam introduzindo, trazendo de outros países cursos como, por exemplo, da área da radiestesia, radiônica, psicotrônica, e assim por diante. Foram centenas, eu acho que eu devo ter aí mais de 40 cursos que eu já fiz, né? Coaching, PNL, programação neurolinguística, enfim, cursos também, ou seja, são técnicas e terapias que atendem tanto a parte física, emocional, energética e até espiritual das pessoas. E garanto para vocês que o resultado sempre foi fantástico, melhor do que eu esperado. Então, entrei muito também na área das terapias naturais, né, como a fitoterapia, por exemplo, e com isso entramos para aromaterapia, musicoterapia. A qualquer momento, eu estou preparando material aqui, mais para frente eu vou fazer um workshop com vocês de musicoterapia que vocês vão adorar. Então, a música, ela é
fantástica para tratamentos, né? O som é o verbo, é o som da criação, então ela influencia muito. Então, tudo isso é extremamente importante as pessoas saberem, conhecerem, porque aprendem métodos, que se você sabe na sua casa, você vai evitar muita muito sofrimento, muita despesa com médicos, com remédios, que, como eu sempre digo, remédio de farmácia não é para curar, é para remediar, é para tapar buraco, não para resolver o problema. Então, para mim, toda essa experiência que eu tenho, a medicina, a medicina aí convencional, ela encobre o problema, porque ela não trata da causa, ela trata principalmente somente do efeito, né? Diferente das terapias naturais que buscam a causa, sempre a causa é muito importante. E outro ponto muito importante aí também é que as técnicas e tratamentos naturais, elas agem muito mais, como preventivo do que para tratamento de verdade, né, tratamento em si. Porque as técnicas preventivas, elas também curam, ajudam muito nessa cura. E a cura verdadeira é aquela que você oferece para as pessoas, o corpo das pessoas, a alma das pessoas, as condições para ela própria se curar. Isto é cura. Quando ela não realmente se cura, mas ela se harmoniza com ela mesma. E é disso tudo que temos vindo trazendo para vocês pessoas que, que são assim, especialistas nas suas áreas, para poder transmitir um pouco de suas experiências, o que eles sabem e tal, e isto certamente vai os ajudar muito a ter melhor qualidade de vida. Tá? Então, é dentro disso tudo que temos vindo apresentando, por exemplo, os produtos lá da For Life, que são fantásticos, já constatados, não há a menor dúvida disso, que são muito importantes. Trouxemos sobre ozônio de outras vezes, né? Foi falado já 2 vezes aqui sobre ozônio. E hoje é uma terceira vez. Estamos novamente apresentando, porque eu estou sempre fuçando, né? Procurando ali, né? Qual o cachorrinho que fica farejando. Eu fico farejando o que tem de interessante e especial para trazer para vocês, que possa realmente ajudar. E olha, eu acho que desta vez eu achei um tesouro. Então, estamos aqui há pelo menos 2 semanas, se preparando para trazer para vocês, esta apresentação, como nós fazemos às quintas-feiras, que é um bate-papo, vai ser assim, bem descontraído, para apresentar um trabalho mais detalhado sobre o ozônio, a importância do ozônio na vida de todo mundo. E que a cada dia mais esse ozônio se destaca no mundo inteiro. Então, antes de chamar o nosso convidado hoje, vou apresentar um pouquinho mais sobre para vocês, para, para oferecer assim uma base bem importante de argumentação para quem não sabe, vai ficar sabendo sobre a importância deste elemento que vem sendo cada vez mais reconhecido. Apesar de a gente ainda escutar do tipo, até de médicos falando, isso aí não tem ainda comprovação médica. Bom, mesmo que seja médico falando isso significa que ele é um indivíduo muito mal informado, que precisa ainda aprender muita coisa. Pode ter certeza disso. Então, nunca vão na conversa de médico quando vem falar que não tem comprovação. É a mesma coisa que o caso da ivermectina. Eu estava lendo hoje da ivermectina.
né? Eu já li muitos estudos da ivermectina, é um remédio de farmácia, né, de laboratório, mas que tem uma importância muito grande. Tem mais de 100 anos de idade, tem comprovação em toneladas, e agora descobriram novas comprovações de que a ivermectina pode curar câncer. Eu vi um estudo hoje fantástico sobre isso. Então, aí vocês veem que sempre, durante essa pandemia, aí vem médicos e entendidos dizendo que não havia comprovação médica. É tudo mentira isso, tá? Então, vamos aqui falar mais um pouquinho sobre o ozônio e depois vou chamar o convidado. Então, a produção, vamos lá. Então, esse estou apresentando aqui para vocês um estudo, um material muito importante, produzido pelo Dr. Arnoldo de Souza, que é cardiologista e presidente da ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia. Então, ele tem estudos, inclusive, comprovando a importância do ozônio no tratamento desse SARS-CoV-2, tá? Então, vamos lá. Ele é médico, tem residência em pneumologia, cardiologia, sanitarista, especialista em saúde pública e medicina do trabalho, atua como diretor clínico da INCOR, coordenador do grupo de vigilância em epidemiologia do Hospital Municipal do Governador Valadares, Minas Gerais, e presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Então, vocês podem ver que não é uma pessoa qualquer, né? Bom, então vamos lá. Então, para início de conversa, a ozonioterapia tem como base o uso do oxigênio, e a ozonioterapia é uma terapia pró-oxidativa. Então, e a ozonioterapia atua em diferentes níveis celulares e moleculares. Bom, estas são as propriedades físico-químicas do ozônio. Ele tem concentração máxima de 1000 miligramas por centímetro cúbico, a uma altitude de 20 a 30 quilômetros, tá? Porque ele é um gás, né? Lembrando disso. O ozônio é de 1,6 vezes mais denso e 10 vezes mais solúvel em água do que o oxigênio. Produzido por 3 fontes de energia. Ele vem pela eletrólise, a eletrólise química. Para quem não sabe, a eletrólise é uma decomposição de certos elementos. Então, tudo que é feito com a eletrólise, que usa a energia elétrica até para isso, né, porque a prata coloidal, por exemplo, ela é produzida com um aparelho de eletrólise. Então, descargas elétricas e radiação UV. Tá? Para quem não sabe, a radiação UV é a radiação ultravioleta. Tá? Então, ele é um oxidante muito forte, perdendo apenas para o flúor. Composto de 3 átomos de oxigênio, de forma alotrópica do oxigênio. E não pode ser embalado ou armazenado. Sua meia-vida é de 30 minutos, se mantido a 15 graus centígrados. Bom, no caso dos produtos que iremos mostrar aqui, ele é armazenado, ele é guardado, porque foi descoberto que certos óleos podem conservar por um tempo muito longo as propriedades do ozônio, tá? Então, os 3 mecanismos básicos do oxigênio e ozônio são: então, oxigênio. O ozônio melhora a capacidade do sangue de fornecer oxigênio aos tecidos. Isto resulta em uma reativação da microcirculação e oxigenação periférica. Então, isso já é uma coisa muito importante. E na antioxidação, ele estimula fortemente a reativação dos sistemas antioxidantes enzimáticos defensivos do organismo contra agentes agressores tóxicos e processos oxidativos descontrolados. E isso explica a sua eficácia em todas as patologias
que são assim aquelas crônicas, tá? Patologias assim mais graves, das quais o estresse oxidativo sempre está envolvido. Então, pelos meus estudos que eu tenho em terapia, o que nós temos que fazer sempre é evitar essa oxidação. Pode voltar lá, por favor. O terceiro elemento, então, aí, dos três mecanismos básicos, são a desinfecção. Isso é extremamente importante, essa terceira parte, porque ele é um agente muito poderoso contra bactérias, fungos, vírus, parasitas. Praticamente nenhum micro-organismo resiste à ação oxidante do ozônio. Então, aqui vocês estão vendo que, ao contrário do que eu já ouvi de certos agentes de saúde, né, médicos, por exemplo, que dizem que não tem comprovação científica, mas você não tem como é que está desse jeito aqui. As sociedades médicas de ozonioterapia no mundo. Na Europa tem a cooperação europeia das sociedades médicas de ozônio. Então tem na Alemanha, Áustria, Espanha, Grécia, Itália, Portugal, Romênia, Rússia, Suíça, Turquia e Ucrânia. Na América, ou nas Américas, tem aí a Sociedade Médica de Ozônio das Américas. Argentina, Brasil, Cuba, Equador, USA, Estados Unidos, né? México e Venezuela. Na Ásia, temos aí as Filipinas, na China, na Índia e no Japão. E na África do Sul e no Egito. Próximo. Nos últimos 150 anos, a terapia com oxigênio e ozônio se estabeleceu como um método eficaz de tratamento de uma ampla gama de doenças no mundo. Então, novamente, tem que ter uma comprovação científica, sim. Só na dermatologia, agora nós vamos começar a entrar no assunto que vamos falar hoje aqui. Só na dermatologia são 11 mil terapeutas na Alemanha, 3.500 na Rússia, 3.000 na Itália, usando a ozonioterapia. Olha como o Brasil está atrasado nisso. Com uma grande base de terapeutas na Alemanha, as atividades de pesquisa e desenvolvimento estão se acelerando. Vamos lá. Ozônio no mundo. A Rússia tem seus eventos geralmente promovidos pelo Ministério da Saúde da Federação Russa e universidades. Na Alemanha, o uso do ozônio é padrão antes e depois das cirurgias, sendo usado por aproximadamente 80% dos médicos. Cuba e Índia têm instalações inteiras dedicadas ao tratamento de pesquisa com ozônio. E não há nenhuma terapia tão estudada no mundo quanto a do ozônio. Como é que fica essa história aí de que não tem comprovação científica? Então, já finalizando, o relatório global sobre a estatística do mercado de fabricação de geradores de ozônio mostra a expansão no uso de ozônio para tratamento de água no mundo inteiro. Em 2019, esse mercado foi avaliado em mais de 350 milhões de dólares e a instalação anual deverá exceder 400 mil unidades até 2026. Então, para a gente não tomar muito tempo aqui, eu quis só fazer essa abertura para chamar a atenção de vocês da importância do ozônio. Vou dizer novamente aquilo que eu disse antes. O problema é a falta de informação que existe para a população, né? Porque o ozônio é um tratamento barato, os produtos são relativamente baratos, né? Depende do que for, tem equipamentos que são mais caros, mas, no geral, você pode obter resultados excelentes por uns valores muito pequenos. E outra coisa, não tem efeito colateral. Então, você usando corretamente, conforme as indicações, tudo direitinho, não tem efeito colateral, mas tem resultados muito bons na melhora dos problemas que pode estar enfrentando.